Turminha, então vamos lá agora para a nossa aula de ética. Peguem os livros de vocês, vamos abrir lá na página 43. Acompanhe a leitura aí com a Pro. Saber falar, saber ouvir. Olha só, aqui nós temos ilustração de uma sala de aula. E olha só o que está acontecendo na sala de aula. Quanto barulho! Isso foi o que disse a professora Ana na nossa sala. Ela ficou chateada, todos falando muito e ao mesmo tempo. Estava na hora da aula de ética, mas estava difícil de começar. O silêncio deveria estar lá. Então ela esperou. Quando finalmente todos ficaram em silêncio, ela nos contou a seguinte história. Então, olha só, turminha, quando a Pro estiver explicando na sala de aula os conteúdos, todas as crianças devem, fazer silêncio, porque tem um momento de falar e tem um momento de ouvir. Quando a Pro estiver explicando, é momento de ouvir, mas vai ter oportunidade, vai chegar um momento que você também vai poder falar, tá bom? Então, tem um momento para todas as coisas, certo? E olha só a história que essa professora Ana contou lá na sala de aula. Foi mais ou menos assim, O Pastor e o Lobo é o título dessa história. Havia um certo pastor de ovelha que ele achava a vida dele muito entediante, sabe? Ele achava a vida dele assim, muito tédio, ele gostava de fazer algumas brincadeirinhas sem graça. Sabe o que ele fazia? Ele mentia. Ele era um pastor de ovelhas, né? E ele mentia que tinha lobos atacando as ovelhas dele. E ele começava a gritar, socorro, socorro! Olha o lobo atacando as minhas ovelhas! Só que aí, quando as pessoas chegaram lá para ajudar ele estava caído no chão de tanto dar risada da cara do pessoal lá que foi ajudar ele, sendo que tudo era mentira. E ele fazia isso várias vezes, sabe? De forma recorrente. E aí, sabe o que aconteceu um dia? Apareceu um lobo de verdade. E quando apareceu o lobo de verdade, ele começou a gritar por socorro. Só que as pessoas escutaram, sabe? Não tem o nome dele aqui na história. Tá gritando de novo, mas isso é mentira dele, porque ele é muito mentiroso. Então, ninguém acreditou nele. Quando ele estava mentindo, as pessoas acreditavam, ia lá para ajudar ele, chegava lá e via que era mentira. Só que quando ele falou a verdade, ninguém mais acreditou nele. E aí, não foram ajudar ele. Sabe o que aconteceu? O lobo foi comendo todas as suas ovelhas. Que dó, né? Aí aqui no final tem moral da história. Quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Que coisa, hein? Então, por isso que é importante a gente sempre falar a verdade, viu, turminha? Não podemos mentir em hipótese alguma, tá bom? Em todas as ocasiões, sempre falar a verdade, tá bom? Porque o Papai do Céu se agrada quando nós falamos a verdade, tá certo? Olha só, agora, o que vocês acharam dessa história? Legal, né? Então, vamos aqui para a página 45, que vocês vão fazer algumas atividades. Olha só. Muitas vezes, olhando para as pessoas, mas não estamos ouvindo o que elas nos dizem. Por exemplo, se estamos escutando um MP3, né, num fone de ouvido, ouvindo alguma música, certamente não ouviremos bem quem falar conosco. Circule a cena a seguir em que a criança não está ouvindo atentamente a sua colega. Então, aqui nós temos duas ilustrações aqui, de 4 crianças, né? 2 conversando aqui e 2 aqui. Vocês vão circular aquelas que não estão ouvindo o que o outro colega está falando. E aqui na parte de baixo, vocês vão pintar, Observe a sala de aula abaixo, tá? A professora está dando aula, mas algumas crianças não estão prestando atenção. Pinte as crianças que não estão atentas à explicação da professora. Então, aquelas que não estão atentas, vocês vão pintar. E aqui na página 46, tem mais atividades aqui, De acordo com o quesito anterior, marque com um X o que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora.
tá? Então, olha só, o que pode acontecer? Ela vai explicar bem o assunto depois, quando a professora perguntar? Ela vai tirar nota baixa? Não vão aprender sobre o assunto? Ou vão saber contar tudo o que aprendeu em casa? Hein? Então, quando a criança aprende, presta bastante atenção no que a professora está explicando, ela aprende mais, né? Então, olha aqui, ó, embaixo aqui tem mais um. Ó. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar, mas há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Quais são esses lugares? Aí aqui tem algumas imagens e vocês vão circular esses lugares que vocês não podem falar alto. Tá certo, turma? Turminha, então olha só. Essa é a nossa aula de ética. E sabe o que a Pro quer mais que vocês façam, além dessas duas tarefinhas, da página 45 e 46? Eu quero que vocês façam uma ilustração daquela historinha do pastor e do lobo, tá bom? Façam uma linda ilustração e coloque lá na pasta catálogo, tá? Então, ó, um beijo pra vocês. Qualquer dúvida pode procurar a Pro lá no WhatsApp.